Às vezes é da parentela, às vezes é um amigo íntimo, às vezes é um vizinho, às vezes é um comerciante. De alguma forma, nós somos enganados. Muito embora devemos estar atentos, né? Acordados, atentos, vigiando, sendo simples como a pomba, mas prudente como uma serpente. Mas um dia nós somos enganados, né? Às vezes nós somos muito sensíveis, sensibilizados por aquela pessoa que chega com aquela conversa muito bonita, está ali sensibilizando alguém. Olha, eu estou aqui porque eu estou passando necessidade, eu estou desempregado, eu estou doente, quero uma ajuda de vocês. E as pessoas sensíveis dão. Só que ali é um picareta, recebe dinheiro do governo, tem casa alugada muitas das vezes, mas está ali viciosamente pedindo uma ajuda dentro do metrô, dentro do trem, dentro de um coletivo, pelas praças. Às vezes sou aquela pessoa dentro de um carro. Eu sofri um acidente, estou paraplégico, estou necessitado ali no carro. Aí as pessoas olham, aí dão uma coisinha. Chega lá e dão um dinheirinho. No fim das contas, no fim do dia, aquela pessoa sai com quase R$1.000 só de oferta de R$1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Mas é uma pessoa que vive no BPC do governo, assegurado, né? Benefício de prestação continuada, né? BPC, né? BPC. É um assegurado do governo, está ganhando dinheiro, é um mau administrador, vive devendo a todo mundo, aí fica pedindo dinheiro extra, e ali todos os dias ele sai para pedir. Olha, eu conheço muita gente assim. Eu trabalho numa comunidade, tinha um homem mesmo lá na minha comunidade que ele saía pedindo, aí pelas portas vinha cheio de sacola, de 1 quilo de arroz, de feijão, de macarrão, de carne, etc e tal. Aí chegava na casa dele, botava na partilheira tudinho para vender. Eu já vi isso. Pessoas que saíam pelas praias aqui, de Piedade, Candeias, Boa Viagem, lindíssimas praias de Pernambuco. Você que não é de Pernambuco, venha conhecer as nossas praias, viu? Olha, Xaré é uma coisa linda, né? E outras mais. Ancedas dos Corais, lindíssimas praias. As praias mais bonitas do Brasil é aqui em Pernambuco, pode vir. Então, eles saem com essa sacola pedindo e as pessoas dão. Mora lá perto de casa, da minha casa. Mas recebia dinheiro do governo. Então, de uma forma ou outra, nós sensibilizados somos enganados. As pessoas chegam e enganam. Não é diferente como se diz tocante ao Evangelho, ou seja, a palavra de Deus. Quantas as pessoas têm enganados com seus artifícios, com as suas artimanhas, induzindo as pessoas aos erros, para arrancar das pessoas dinheiro. Estão aí riquíssimos. Fazem as pessoas dar ofertas, dízimo de dízimo, oferta de ofertas. E as suas casas são luxuosas. Líderes espirituais que ganham mais de R$50.000 por mês. Onde um trabalhador ganha menos de R$1.000. Menos, que é um salário mínimo. Mas está lá, fielmente dando dinheiro a esse povo. É uma das formas. Às vezes, são coisas que fazem, supostos milagres e curas, atraindo multidões atrás deles, enganando as pessoas. Paulo vem falando aqui no capítulo 2 de Colossenses, versículo 1, ele diz: gostaria, pois, que soubessem quão grande luta venho mantido por vós, pelos laudicenses, e por quantos não me viram face a face. Olha, esta palavra luta no texto grego original quer dizer agonia. Tenho grande agonia, venho mantido por vós, para expressar, para falar estas verdades, cujas verdades poucos creem. Creem, a maioria na mentira, nas artimanhas, nos brá, no tá, e tantas outras coisas, nas falsas profecias, nos falsos milagres. Grandes multidões têm os seguidos.
Mas quando se trata das verdades, Paulo diz aqui: quão grande luta venho mantido por vós, Laodicenses. Quão grande agonia, no texto grego, né? Agonia venho mantido por vós. Para expressar estas verdades. No versículo 2, eu estou lendo Colossenses 2:2, ele diz: para que o coração deles sejam confortados na verdade, e vinculados juntamente em amor, e eles tenham toda riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderes plenamente o mistério de Deus, Cristo. Que Deus é Cristo, que Cristo é Deus. E que essas verdades pudessem clarear, pudessem penetrar no mais o evangelho da graça de Deus, né? Quão grande esforço o apóstolo Paulo estava fazendo. O mesmo fazem nós, irmãos, da graça de Deus espalhada em Pernambuco, no Brasil e no mundo, para que as pessoas tenham as suas mentes transformadas, renovadas, como fala Paulo no capítulo 12:2 de Romanos, para entender e compreender estas verdades, porque a maioria, 99%, estão com suas mentes cauterizadas pelo sistema maligno que aí está implantado, pervertendo o evangelho da graça de Deus. E desta forma as pessoas estão sendo o quê? Enganadas. Versículo 3, estou lendo Colossenses 2:3, ele diz: em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Olha, tesouros, coisas valiosas, mas não é nada palpável, nada perecível. É o evangelho da graça, que transforma, que dá convicção, que te faz a pessoa ter a certeza que está libertado do império das trevas, que ele foi salvo por graça, que a pátria dele não é aqui, ele vai estar lá com Cristo Jesus, ele vai se encontrar com Cristo Jesus, que ninguém pode arrebatar ele da mão do Senhor, que o diabo não pode mais tocá-lo, que ele tem uma luta com ele mesmo, ele é inimigo dele mesmo, é a carne, e não o diabo está destruído. Olha, e tantas outras coisas, né? Tesouros, mas as pessoas rejeitam os tesouros, né? Prefere pegar a palha e o feno perecível. Estão alicerçados na rocha? Não, na areia. Aí sofrem, aí padecem. Versículo 4 diz: assim digo para que ninguém vos engane, Paulo diz, com raciocínio falazes, ou seja, fraudulento, raciocínio fraudulento. Paulo quer dizer isso. Raciocínio fraudulento. Versículo 5 ele diz: pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco. Está ausente no corpo, mas com os amados, neste momento, eu estou presente convosco, abençoados. Amém? Estou aí juntinho de vocês, seja lá onde você está, mas estamos compartilhando o evangelho da graça, que nos dá alegria, que nos dá paz, que nos dá convicção, que nos liberta desse sistema perverso. Eu aqui em Jaboatão, Pernambuco, e você lá, acolá, tão distante, mas compartilhando o melhor, o tesouro, o evangelho da graça. Que maravilha, né? Versículo 6 ele diz, ainda dando continuidade, versículo 5 ele diz: alegrando-me em verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé. Aonde? Nos amuletos? Não, em Cristo. Versículo 6 ele diz: ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. E ele diz: nele radicados, edificados e confirmados na fé, tal como foste instruídos, crescendo em ações de graça. Versículo 8 ele diz: cuidado, que ninguém vos venha enredar com suas filosofias, ou seja,
pensamentos religiosos contrários às verdades. Paulo quer dizer isso. Filosofia, né? Ele diz, e vãs sutilezas, conforme as tradições dos homens, conforme o rudimento do mundo, e não segundo Cristo. É assim que muitos vivem, né? A religião é assim. Vive sob a tradição. Não, a minha tradição diz que tem que ser assim, sabe? Deus vai me perdoar quando eu mergulhar no batistério. Não, a minha tradição diz que eu tenho que comer o pão comprado na padaria da esquina e o vinho comprado, que é o suco de uva, né? Lá no supermercado. É a minha tradição. Eu tenho que fazer a minha tradição. Tradição dos homens, não de Cristo. Não, eu tenho que lavar os pés. É porque Cristo lavou os pés, eu tenho que lavar. Tradição e por aí vai. E rituais, e amuletos, e campanhas. Tradições. As igrejas não são assim? Sim ou não? É assim que elas são. Vive sob campanhas, sobe monte, desce monte, é tudo desesperado, agoniado. O diabo, foi ele que fez isso. Aí bota a culpa no diabo. E porque o diabo é uma luta com o diabo, né? É uma luta espiritual com o diabo. Não sabe eles que essa luta já venceu por nós há milhares de anos atrás. É por isso que nós somos mais que vencedor. É por isso que triunfamos em Cristo. Eles não entendem isso. E assim vivem as pessoas. Veja o que o Senhor Jesus, no dia de suas carnes, no Antigo Testamento, em Mateus, porque Mateus é Antigo Testamento, né? Não é Novo Testamento. O testador estava aqui vivo falando, então não é novo, é o velho ainda. Cumprimento da lei, capítulo 7, Mateus 7. Veja, ainda no vigor da lei de Moisés, que não era Novo Testamento mesmo. Estamos aqui em Mateus 7. Veja o que Jesus falava no capítulo 7 de Mateus, versículo 15. Mateus 7,15, ele diz... 7,15, ele diz, acautelai-vos da pombagira, 7 catacumbas do inferno, Exu caveira, comadre fulozinha, perna cabeluda, mula sem cabeça, né? Pombagira, não, é isso não, porque esses nomes não tem nada aqui na Bíblia, né? Mas as pessoas dizem, não, porque a comadre fulozinha lá na mata, a perna cabeluda no centro de Recife, né? Da década de 50, eu acho que o irmão Edson lembra disso, né? Que existia uma perna cabeluda que andava lá no centro de Recife, né? O fantasma, os demônios, capeta, é isso que Jesus está dizendo isso? Não, Jesus está falando, eu estou lendo Mateus 7, versículo 15, acautelai-vos dos falsos profetas. Olha, é para se acautelar dos falsos profetas, aqueles que vêm com falsas profecias, aqueles que estão pregoando que não convém com a palavra, que não está na Bíblia. São falsos profetas. E ele diz mais, que vos apresenta disfarçados em ovelhas, né? Ele não vem se apresentando com tridente, né? Ele não vem com chifre, com rabinho vermelho. Isso é coisa de lá, daqueles países, né? Que vivia sobre essas questões de feitiçaria, dessas coisas, Hollywood, né? Lá nos Estados Unidos, essas coisas, essas meninices. Imagine que o diabo teria uma forma humana, né? Uma forma aparente. Mas na cabeça das pessoas tem, né? As pessoas pensam assim. Mas ele diz, o falso profeta que vos apresenta disfarçado de ovelhas, ele diz, mas por dentro são lobos roubadores. O negócio é dentro. Então, ele diz, acautelai-vos, não vos enganei. É o tema de hoje. Não vos enganei, fiquem cautelados, fiquem atentos a esses que se apresentam de paletó, né? Geralmente tem uma barrigona, né? Ou não, aquelas mulheres de saia lá embaixo, camisa de manga comprida, as mulheres, né? E com a cara fechada, com a Bíblia maior do que essa aqui ainda. Uma boa aparência, né? Chega com um carrão ali. É mesmo assim que eles vêm, né? Se arrumando. Uma boa aparência, claro, né? Tem uma boa aparência, ganha um monte das ovelhinhas. Roupas de grife compradas nos shoppings, né?
Esse daqui foi quanto? Caruaru? 15 reais. 15 reais, né? Mas os dele não. Os dele é mais de R$ 1.000. Mais de mil, mais de mil. É Rolex, etc, né? Tem casa nos Estados Unidos. Tem casas na beira da praia. Tem fazendas. Tudo à custa das ovelhinhas. Televisão de 50 polegadas, né? É assim. São lobos gulosos, né? Mas em Atos dos Apóstolos 20, lá na frente, corra comigo, por favor. Atos 20, veja o que... Oi? E nós que somos falsos profetas, exatamente. Pregando a verdade, mostrando, e os falsos profetas somos nós. Porque pegamos predestinação, nós somos hereges, mas está na Bíblia. Não tem óleo aqui... Tem água ungida? Não, a água para eu beber. Dá licença. Né? Mas eles usam. Bota o copo d'água aí em cima do rádio. Aí as pessoas bebem o copo d'água, né? Aí diz que ficou curada. Vai ver que eles estavam já desencadeando um problema renal. Aí tomou a água, que a água é boa para o rim, ficou bom e disse que foi os milagres da água. E assim por diante. Então... Atos dos Apóstolos 20, confira comigo, Atos 20. Veja aqui Paulo em Éfeso dizendo, Atos 20, 29. O apóstolo Paulo em Mileto, Éfeso, ele fala no capítulo 20, versículo 29, 29 de Atos. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Veja que Paulo fala nesse capítulo aqui. Lobos. Será que era lobos, aqueles animais mesmo selvagens? Que estraçalhavam ovelhas? Será que é isso? Que lobos são esses, se não homens? Ser humanos. Ele diz que era o inimigo, né? Inimigo ser espiritual. Aqui são inimigo mesmo, né? Mas não ser espiritual. Que não pouparão o rebanho. Enganando o povo de Deus ali. Paulo chegava lá, Paulo falou as verdades, mostrou na Bíblia. Depois que Paulo sai, aí eles se contaminavam com aqueles líderes religiosos, sabedores, eloquentes, né? Que falam bonitos, letrados, que veio de faculdade, que veio de seminário. Aí eles acreditavam. Aí no versículo 30 diz, e que? Dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Olha, dentro do povo de Deus, irmão. Não é fora não, porque fora não entende de Bíblia, não conhece nada, não sabe como conduzir, remanejar, enganar as ovelhas. Aí dentro do povo de Deus tem estes lobos vorazes. Versículo 31. O 31 diz, portanto, vigiai, Paulo diz. Vigiem. Não é vigiliar, não. Vigiliar é passar a noite sem dormir. É vigiar, é diferente. Vigiar. Fiquem atentos. Os ouvidos aguçados. Atento. Vigiem. Confiram para ver se está na Bíblia. Peraí, isso não está na Bíblia não. Campanha. Campanha de 7 semanas. Onde é que está na Bíblia aqui? Não está na Bíblia. Água ungida. Óleo ungido. De jeito nenhum. Aí ele diz, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. É Paulo chorando, muitas vezes chorando com lágrimas, falando as verdades daquele povo. 32. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Olha, já são santificados, já eram santificados, assim como nós somos hoje. Santificados. Não precisa fazer consagração de 4 horas da madrugada
num templo para se consagrar. Nós já estamos consagrados, já estamos santificados. Na carne, essa carne não santifica não, viu, irmão? Ela é inimiga nossa e de Deus. Esse é um diabo que nós andamos com ele, é a nossa carne, sempre contradizendo a verdade. Mas Paulo diz que no 31 que devemos vigiar. Ninguém vos engane, é o tema. Veja o que diz em Romanos 16. Romanos 16 lá na frente. Romanos 16. Muitas vezes boas palavras, conversa bonita, engana as ovelhas. Então, a ovelha tem que estar atento, a ovelha tem que estar acordada, para não cair nas artimanhas desses que aí estão. Romanos 16, versículo 17. Romanos 16, 17 diz assim: rogo-vos, irmãos, que notais bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendeste, afastai deles. Paulo está falando para aquele povo ali, romanos, cujo povo Paulo já tinha orientado, falado, mostrado, ensinados, mas vinham aqueles enganadores que tentavam, fazer divisão, estar em desacordos com a verdade. Paulo fala do evangelho da graça aqui, meu irmão, não está falando de lei de Moisés, não está falando de doutrina de homem, não, é do evangelho da graça. Versículo 18, Romanos 16, 18, ele diz: porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suaves palavras de lisonjas enganam o coração dos incautos. Olha essa palavra aqui, se está na sua Bíblia, lisonjas, quer dizer julgamento, ou melhor, bajulamento, né? Julgamento não, bajulamento. Eles ficam bajulando, né? Olha, tal, aquela conversa, deixando você lá em cima nas nuvens, usando esse artifício para tentar convencer as pessoas, muitas vezes usando, amado do Senhor Jesus, de persuadir a pessoa, para que a pessoa se sente confortável e caia no engano deles. E essa palavra incautos quer dizer desprevenidos. As pessoas desprevenidas, sem estar atento, seguro na palavra, são enganados por essas pessoas. É isso que Paulo vem chamando a atenção aqui. Devemos estar atentos, devemos estar acordados com esses enganadores espalhados em todos os lugares. Efésios 4, veja que Paulo fala em Efésios 4, livro de Efésios 4. Estamos falando sobre o tema: ninguém vos engane. Efésios 4. Não devemos ser inocentes e devem estar atentos a esses que aí estão. Efésios capítulo 4, versículo 14 diz assim. Efésios 4, 14 diz: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, ou seja, ao engano. Se as pessoas for como criança, né? Veja a criança, por exemplo, né? Qualquer um engana a criança ali com a bala, com um pirulito, com um brinquedo, com uma conversa bonita. São crianças, são inocentes, não têm experiência, não têm maturidade na vida, são enganadas. Assim é o povo de Deus, em sua maioria. São feitos criança, facilmente enganados. Se ele disser, venha para cá, porque
eu sou um grande líder religioso e vou orar por você e você será curada. As pessoas vêm tudo para frente. E ele começa a botar a mão e lambuza de óleo na cabeça. As pessoas vão. São crianças, são infantis. As pessoas são envolvidas com essas mentiras, com essa enganação. Versículo 15 diz: mas segundo a verdade em amor, crescemos em tudo naquilo que é a cabeça, Cristo. Crescemos, o apóstolo Paulo fala, desenvolvemos, para que não sejamos como criança, para que não sejamos infantis, enganado por esses falsos profetas. Ninguém vos engane. Amém? Filipenses 3. Filipenses 3. Filipenses 3, versículo 2. Paulo diz, 3:2 de Filipenses: acautelai-vos dos cães. Paulo é duro aí, né? Chamando esta raça aí de cães, né? Isaías falou, né? Cães gulosos. 56, versículo 11 de Isaías. Cães gulosos. São a raça de cães. E não pensa que é um cachorro dogma, não, alguma coisa assim. Uma raça de cachorro, não, viu? São seres humanos mesmo, perversos e maus. Paulo chama-o de cães, enganadores. Vivem, né, da lã da ovelha. Vivem sugando todos os dias nas suas campanhas, nos seus encontros. Por isso que é 24 horas essas igrejas, né? Tem até, se você botar lá na internet, né? É 24 horas. Estão lá atendendo os telefones. Diga, eu vou orar por você agora. Participe da campanha em tal lugar. Contribui com seus dízimos e oferta. Nossa conta é 000116677. Aí as pessoas tomem dinheiro a este povo. Tem gente que são domiciliados, são aquelas pessoas que não são aqueles velhinhos, né? Domiciliado, doido para ser curado da artrose, artrite, osteoporose, né? Das suas doenças crônicas. Aí escuta essas mentiras. Aí tome dinheiro para esse povo. Então aí enriquecendo. Cães gulosos. Isaías fala 56:11. E Paulo diz: acautelai-vos dos cães. É dura esta palavra. Se nós formos dizer isso, né? Mas Paulo falou aqui, está na Bíblia, viu? Eu estou lendo Filipenses 3:2. Repito, 3:2. Paulo diz: acautelai-vos dos cães. Não é para você ter cuidado com o seu cachorrinho, não. É tão mansinho, já vacinado da vacina antirrábica. Não é esse cão, não, irmão. Não é aquele de 4 patas, não. É de 2 patas mesmo. Ou seja, 2 pernas. Acautelai-vos dos cães. Acautelai-vos dos maus obreiros. Acautelai-vos da falsa circuncisão. Falsa circuncisão, né? Porque nós já estamos circuncidados, espiritualmente falando, né? Mas eles vivem na lei mosaica, com as suas campanhas, com as tradições judaicas dentro das igrejas. Isso é a falsa circuncisão. E o povo vai lá atrás, multidões, líderes religiosos afamados no nosso país, grande a multidão atrás dele. Não dão crédito a Erivaldo, né? Aqui um simples, né? Ministro da graça de Deus, pregoando aí numa igreja pequenininha, em Paredes, mas grande no entendimento da graça, né? Aleluia. Então glória a Deus por isso, né? Então, acautelai-vos dos cães. Em Timóteo 1:4, 1 Timóteo 4, Paulo fala assim, Filipenses, nós temos Filipenses 3, lembra, não foi isso? 3:2, vamos para 1 Timóteo 4. Primeiro livro de Timóteo 4. Primeiro livro de Timóteo 4. Leiamos o versículo 14, 1 Timóteo 4, 14, ele diz: não te faças negligente. Olha, Paulo falando para aquele ministro Timóteo, né? Não fique negligente, não seja negligente com as coisas de Deus.
Não te faça negligente para com o dom que há em ti, né? É como a irmã da Luz estava falando e dando ênfase nesse pensamento. Por Deus nos dar a revelação da graça, por nós termos conhecimento do Evangelho da Graça, aí o povo fica muito relaxado. Não vou mais me encontrar com ninguém, eu vou ficar aqui em casa mesmo, dia de domingo vou para a praia, esse domingo vou para a praia, o outro vou para a praia, o outro vou não sei para onde. Não tem mais encontro. Só porque sabe que o Espírito Santo de Deus habita nele, porque ele tem morada do Espírito Santo, porque Deus revelou a graça a ele. É um negligente. Está vivendo uma vida de negligente. Não participa. Não está em comunhão com os irmãos. Não é isso que Deus nos ensinou. Temos que estar aqui contribuindo fisicamente, até financeiramente, para pagar o prédio. Que nós pagamos o prédio, aqui não é de graça. O dono do imóvel não nos deu de graça. A CELP daqui de Pernambuco, que é a Companhia Elétrica de Pernambuco, não nos está dando energia de graça. E nem a Compesa de Pernambuco, que é da água, né? Não está nos dando nada de graça aqui. Olha, o banheiro está ali, os banheiros estão aqui. Precisa, me desculpa a expressão vulgar, de papel higiênico, precisa de limpeza. E vocês acham que tudo isso vai sair do bolso de quem? Se não da contribuição dos irmãos. Não é isso? Então nós precisamos contribuir na obra do Senhor. Fisicamente, não ser negligente no compartilhar o Evangelho, ajudando, visitando os doentes, contribuindo financeiramente por alguém que está desempregado, precisando de uma medicação, de alguma coisa, de uma atadura para um ferimento, de alguma coisa nesse sentido, de uma ajuda de alimentos. Paulo diz, não seja negligente. Há pessoas da graça que cada vez mais está se afundando na negligência, despreocupado com a vida das pessoas que necessitam. Acordemos para isso. Paulo nos chama a atenção aqui, assim como chamou de Timóteo. Ninguém despreza a tua mocidade, no versículo 12. Não despreza a tua mocidade, Timóteo. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor e na fé, na pureza, que são virtudes, no cuidado do Evangelho da Graça. Versículo 13, ele diz, até a minha chegada, aplica-te a leitura. Olha, é para se aplicar na leitura do Evangelho. Aí diz, versículo 13 ainda, a exortação ao ensino. Versículo 14, estou lendo 1 Timóteo 4,14, ele diz, não te faça negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecias com imposições das mãos dos presbíteros. Medita estas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Ele diz, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvará tanto a ti mesmo, como aos teus ouvintes. Se nós, irmão, tivermos cuidado, esses cuidados, esses zelos, olha, não seremos enganados, até mesmo pela nossa carne, né? Enganado pela carne, a própria carne tenta nos enganar, nos passar a perna, nos dar uma rasteira, quanto mais os falsos profetas, os enganadores, cães gulosos que por aí estão. Então devemos estar atentos. Fazendo assim, nós vamos ser salvos. Salvo o quê? Da vida eterna? Não é isso que Paulo está falando. Salvo de situações, salvo de colhermos, né, venenos, me desculpa a expressão, salvo de situações desagradáveis, salvo de situações vexatórias, salvos de uma tristeza e de uma angústia, salvos de problemas dolorosos em nossas vidas, amém? E assim fazendo, salvaremos a tantos outros também, né?
2 Timóteo 3. Siga. 2 Timóteo 3. 2 Timóteo 3. Leiamos o versículo 12. 2 Timóteo 3. Versículo 12. O apóstolo Paulo diz: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão amados, queridos, ovacionados, abraçados e beijados. serão perseguidos, né? Serão perseguidos. Quem fala essas verdades da graça de Deus, quem propaga isso, serão perseguidos. O herege, é um herege. Cuidado com fulano, cuidado com ele, que ele está com as pregações meio estranhas. Ele está pregando algumas coisas, ele é um herege. Mas nós pregamos o que está na Bíblia. Nós estamos aqui falando da Bíblia, mostrando, mandando os irmãos conferir. Mas eles nada fazem isso, né? Chega nos altares, lê um versículo do Antigo Testamento e começa a brá, brébé, ramassu, cantarela, barela, xaracandê, partubabaré. Aí começa, né? Mesmo assim, agora, aleluia, é mesmo assim, Senhor. Aí eles creem, mas não lê versículo, não mostra, não fala do Evangelho da Graça, né, Andréa? As mulheres são as primeiras, né? Aí começa. É uma gritaria. Aí eles creem. Mas quando nós pregamos o Evangelho da Graça, quando nós falamos as verdades, o herege somos nós. Dá para acreditar numa coisa dessa? Então, 2 Timóteo 3, versículo 12. 2 Timóteo 3, 12. Ele diz: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os homens perversos e impostores, ele diz, impostores, irão de mal a pior, enganando e sendo enganados, né? Eles enganam e são enganados, né? Porque vive, mistura lei com iniquidade, ela quer a confusão, enganam. Eles enganam, e os líderes religiosos deles enganam, e os encontros dele é um enganando o outro, e assim vive, né? E o povo, coitado, eleito, predestinados, salvos em Cristo Jesus, mais que vencedores, vivendo como mais que perdedores, doentes, à base de remédios controlados, né? Cambaleando sem conhecimento, com medo do diabo. Ele está por aqui, cuidado com ele, né? Porque ele está na minha casa, porque o meu marido bebe, é o diabo na vida dele, porque meu filho está nas drogas, é o diabo, é Satanás, é o escapeta. E assim vive, é tudo avexado, tudo agoniado, tudo aperreado, e campanha e mais campanha, e Deus não se manifesta na vida desse povo. Vivem sobre estes enganadores e sendo enganados. Versículo 14 ele diz assim, versículo 14 ele diz: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, meu garoto Timóteo, e de que foste inteirado, sabendo o quê? Sabendo de quem o aprendeste, né? Paulo está dizendo, de quem tu aprendeste? Sabendo de quem tu aprendeste, que foi de mim, né? O apóstolo Paulo querendo dizer isso. E para finalizarmos, Tito 1. Primeiro, Tito, livro de Tito, né? Paulo escrevendo a Tito. Se você chegar nessas leis aí que vive no ritual de Moisés, livro de Tito, ele não sabe nem. E existe esse também na Bíblia, né? Não sabe nem onde é que está, né? Evangelho da graça de Deus. Ficam procurando e não sabem onde é que está, e vai para lá e vai para cá. Onde é que está mesmo, hein? Lá em Gênesis, lá no Antigo Testamento, procurando folha por folha, porque não manejam o Evangelho da graça. Livro de Tito, que fica depois de Timóteo e antes de Hebreus 1, Tito 1, livro de Tito 1, versículo 10, o apóstolo Paulo diz assim: porque existem muitos insubordinados. É verdade, né? São insubordinados, não aceitam o Evangelho da graça, gosta da lei de Moisés, vive no ritual da lei de Moisés,
não são subordinados à dispensação da graça. São insubordinados. Aí diz, pauladores frívolos. Ou seja, pauladores quer dizer papagaios, tagarelas. Paradores frívolos, papagaios, tagarela. Paulo quer dizer. Falam e gritam, e esperneiam. E as pessoas acreditam, e vão, e acreditam, né? Versículo, dando continuidade, ele diz, enganadores, pauladores frívolos e enganadores, ou seja, papagaios, tagarelas e enganadores. Aí diz, especialmente da circuncisão, especialmente os que vivem na lei de Moisés. Esses é que gostam mesmo, basta você ligar a rádio aqui, a rádio você escuta agora de manhã, aqui em Jaboatão, Pernambuco, né? Aí ele no versículo 11 diz, é preciso fazê-los calar. Como? Partindo para a briga corporal? Não, é através do evangelho da graça. Aí nós calamos eles, porque eles ficam sem argumento, né, irmão Everaldo? Não tem argumento para o evangelho da graça, que é um evangelho de crescimento e desenvolvimento espiritual. A lei não, a lei de Moisés não, fica estagnada. Quem vive na lei de Moisés, no ritual da lei de Moisés, fica estagnados. Aí diz, versículo 11, estou lendo Tito 1:11, diz, é preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem por torpe ganância. E hoje é que andam em casas inteiras mesmo. Hoje é que anda. Porque quando nós passamos pelas casas das pessoas, tá as pessoas ouvindo esta galera enganando dentro da sua própria casa, não precisa nem sair de casa. Dentro de casa estão enganando e as pessoas lá ouvindo, é mesmo assim, é a campanha, é o jejum, é o sacrifício, e tome dinheiro. A nossa conta é 0077 47 24. Bota na Caixa Econômica, Bradesco, Banco do Brasil, qual é o mesmo? Itaú. Sem fazer propaganda da... Mas tá lá as contas dele, né? Então vivem assim. E as pessoas seguindo esse povo aí. Versículo 12. Tito, capítulo 1:12. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse, cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. É dura essa palavra, né? Ventres preguiçosos, né? Estão lá, sentados, só quer vir a nós. Tome dinheiro para esse povo. Se as pessoas forem eles moram bem distante da igreja, né? Ninguém sabe onde eles moram, para ninguém ir lá pedir nada a eles. O telefone ninguém tem, acesso a ele ninguém tem. Quando ele chega lá por trás da igreja, nos seus carrão, você quer ir falar com ele, mas pelos corredores as salas já estão fechadas para você não ter acesso. Ninguém pode ter acesso a esses líderes, grandes líderes espiritual, né? Ventres preguiçosos, só quem vinha nós. Quando a igreja, quando uma pessoa pobrezinha vai lá pedir para levar a mudança dela lá para Chikungunya, as pessoas não conseguem. Quando vai pedir um remédio porque está doentinho, não pode. Se um irmão se levantar para fazer uma campanha de ajuda de alimentos para alguém que está... Não, irmão. Não pode pedir alimento para ninguém. Levantar a campanha. Para quem você está fazendo isso? Não, meu irmão. É nosso irmãozinho, aquele. É o irmão Cisporino. Cisporino que está aqui todo domingo, rapaz. Ele teve um AVC. Ficou sequelado na cama. Está precisando de alimentação. O dinheiro dele, sabe? Que é menos que um salário mínimo. Coitado, ele foi aposentado por idade. Já está arriscado até perder a aposentadoria e ganhar R$400 com a reforma aí. Então ele está precisando de ajuda. Não pode pedir ajuda para ninguém aqui. Tá certo? Tá entendido disso? Sim, senhor. O irmão sai todo triste, angustiado. Ô irmão, trouxe aqui o pacote de arroz de macarrão. Não, irmão, o irmão vai conseguir lá, não posso mais, sabe como é? É assim. E não ajuda os necessitados. Agora vem a nós, é campanha mais campanha e tome rio de dinheiro para esse povo aí, né?
para esta raça aí. E Paulo fala ainda aqui em Tito, sendo no capítulo 14, aliás, no 13 ainda, no 13, Tito 13 diz: tal testemunho é exato, portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé. Repreendam-os severamente. Olha, severamente, Paulo fala, viu? Severamente, para que sejam sadios na fé. Assim fazemos nós, através da pregação do Evangelho da Graça, para que as pessoas que nos ouvem, para as pessoas que nos vejam, sejam sadios na fé, vivam por fé e não por sacrifícios corporais, e não por coisas, irmão, que contradizem o Evangelho da graça de Deus, sendo enganado por essa raça aí. Então que nós possamos nos acordar e termos o pleno entendimento, para que ninguém nos engane. Amém? E que a graça do Senhor Jesus superabunde em cada vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.